comentou aqui. Vejo que tem um pessoal aqui, muito obrigado pela participação, pessoal. Estamos iniciando agora nosso webinar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, assim, eu queria até já começar perguntando para vocês. Se vocês parassem para pensar agora nas formas com que um atacante pode chegar até a empresa de vocês, ou a forma que pode chegar até um cliente de vocês, os caminhos que ele pode utilizar. Vocês saberiam me dizer quais são esses caminhos? Vocês sabem dizer quais são todos esses caminhos? Muitas vezes a gente não sabe ou tem uma visão, talvez, de alguns caminhos, mas não de todos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre a parte de gerenciamento de superfície de ataque externa. No caso, vamos falar sobre boas práticas em EASM, nessa parte de gerenciamento de superfície de ataque. Meu nome é Andrei Souza, eu sou Sales Engineer aqui na M3 Corp e já sou graduado em redes, em MBA em Cybersecurity, já ministrei aulas, certificações da própria IAPP e até Exim, voltadas a essa parte de segurança da informação e privacidade. Então, hoje vou utilizar esse conhecimento para passar para vocês referente a essa parte de gerenciamento de ataque de superfície de ataque externa, que é uma coisa nova, é uma coisa que realmente é nova, que está aparecendo aí. A gente vai ver, vamos explicar um pouco do que o pessoal está tentando explicar hoje em dia, nessa parte de gerenciamento de superfície de ataque. E fiquem à vontade também para trazer qualquer pergunta, para fazer qualquer comentário, que a gente vai debatendo. E é justamente isso, um bate-papo aqui hoje, tá ok? Então, vamos lá. Queria agradecer a presença de todos e, dando sequência, vou falar um pouquinho do Outpost antes de iniciar sobre o próprio EASM. Quando a gente fala da Outpost, a Outpost ela é uma empresa de segurança da informação, uma empresa que vem ajudando os clientes a melhorar a sua postura de segurança desde 2001. Ela iniciou lá na Suécia e já atende clientes em todas as regiões do mundo. E ela foca em fazer avaliação de segurança na pilha completa da tecnologia, em todas as camadas, a gente pode dizer assim. E eles afirmam, né, a Outpost afirma, nós afirmamos, inclusive, que a Outpost é muito bom em quebrar a tecnologia, que seria o quê? Justamente essa parte de encontrar as fragilidades, as vulnerabilidades, as falhas. Então, a Outpost foca nesse cenário. E o que nós vamos ver hoje, pessoal? A agenda de hoje, a gente vai começar falando sobre aceleração digital. O primeiro ponto é sobre aceleração digital. A gente sabe que o mundo vem se transformando digitalmente, mas ultimamente a gente vem vendo uma aceleração, uma velocidade muito alta nessa transformação. Na sequência, a gente vai falar sobre gerenciamento de superfície de ataque externo, o próprio EASM. E a gente precisa entender primeiro essa parte da aceleração digital para chegar na parte do EASM. Na sequência, a gente vai falar um pouco sobre, nós vamos desmistificar essa parte de superfície de ataque externa na parte de aplicativos web. A gente vai focar um pouco mais em aplicativos web, porque essa parte de superfície de ataque ela pode ser muito ampla. Então a gente vai fechar um pouquinho o escopo aqui. E vamos trazer alguns dados, os vetores de ataques que são mais comuns, utilizando a experiência que a gente já teve com outras avaliações, olhando para cenários de varejo, finanças, saúde, pensando nesses vetores de ataque. E, por fim, vamos falar as melhores práticas utilizadas para atingir essa segurança e conseguir executar ali um EASM da melhor forma. Nós não vamos entrar no bit, né, na parte muito do bit, escovar bit aqui, mas nós vamos falar sobre essa parte do EASM, que é uma solução muito nova e muito legal. Ok? E, claro, vai servir como base também para próximas discussões, próximos webinars e também algum outro momento que a gente possa conversar, fazer algum contato e trabalhar melhor essas questões. Certo, então vamos dar sequência. Então, começar falando sobre aceleração digital. Vamos lá, aceleração digital. Eu tenho certeza que vocês já estão observando o cenário de aceleração digital, estão percebendo isso no dia a dia de vocês. E tem especialistas, pessoas que já comentam que as empresas, nos últimos anos, passaram a utilizar, priorizar a parte tecnológica, as tecnologias, e tecnologias que elas iriam demorar ali cerca de 12 meses, 2 anos para serem implementadas, já começaram a ser utilizadas. E alguns cenários que a gente pode trazer como exemplo, eu já poderia comentar aqui como um trabalho remoto, um home office,
os canais digitais que as empresas aderiram cada vez mais. A gente vê o cenário digital, as empresas não sobrevivem sem os canais digitais. Então, a gente vê uma aceleração bem grande. Mas é importante falar dessa aceleração e fazer um contexto, pensar no histórico. Se a gente for lembrar, quem é que lembra de 1995, na época onde existiam bastante aquela questão de servidores FTP, ainda existe FTP, mas a comunicação se baseava na comunicação em cima de protocolo de transferência de arquivos, páginas web, muito simples. A parte de compartilhamento de arquivos, a compartilhamento de informações era feito totalmente dessa forma. E realmente a gente vê, a partir desse cenário, a gente foi evoluindo, claro, em 2006, 11 anos depois, começou a entrar em massa, já existia, mas começou a entrar em massa a questão da computação em nuvem, principalmente com o Google trazendo essa parte da computação em nuvem, onde já não era mais necessário existir a parte de servidores internos, on-premise, dentro da organização, para armazenar os dados, para utilizar os sistemas. Então, já começou a ter uma mudança nessa utilização, nesse compartilhamento de informações também. E hoje em dia, o que nós temos? Nós temos diversos tipos de siglas, SaaS, IaaS, PaaS, Hybrid, API e por aí vai. Novas formas de se utilizar a tecnologia para compartilhar a informação, para fazer essa comunicação. E a gente pode pensar que cada uma dessas siglas aqui que a gente está falando, elas seriam somente a ponta do iceberg. Isso porque todas essas tecnologias, qualquer uma delas, elas são muito complexas para a gente falar como a tecnologia de simples compartilhamento de informações ou utilização. Então, elas são muito complexas e têm suas complexidades aí no seu dia a dia. Então, a gente já percebe uma evolução de 1995 até antes, até os dias de hoje. E continuando sobre essa parte de evolução, aceleração digital, é interessante que essa mudança digital ela vem alterando toda a parte de tamanho, escopo, a composição, toda a superfície de ataque de uma organização ela vem sendo modificada com o passar desses anos. E agora que a gente sabe sobre esses itens a gente já comparou 1995, 2006, os dias de hoje. Agora fica uma reflexão. Vocês conseguem imaginar quais são os riscos que uma empresa possui hoje e comparar os riscos que uma empresa possuía lá em 1995? Será que a quantidade de riscos aumentou? Será que os níveis, os impactos dos riscos aumentaram? Então, tudo isso a gente percebe que vem sendo influenciado e a tecnologia vem sendo acelerada de uma tal forma que a gente percebe desde a pandemia foi um fator que acelerou muito a questão digital nos últimos tempos. Em 2018, 2019, quem imaginaria que a maioria das empresas estaria utilizando o formato home office, um formato de teletrabalho, ou então na parte de tecnologias, né, utilizando canais totalmente digitais, praticamente não utilizando escritórios. Hoje em dia, a gente vê, inclusive, ainda discussões sobre o retorno ao trabalho no escritório. Muitas empresas, muitas pessoas defendem o híbrido, o trabalho no escritório, outros home office, justamente por causa dessa mudança que provocou através da pandemia. E, como eu disse, muitas tecnologias foram implementadas justamente à força, digamos assim, nesse período. A gente tem também o estudo do próprio IDC Source, que a gente tem aqui na tela, que ele traz o seguinte. Esse foi um estudo que foi realizado no início de 2021, mas ele trouxe a seguinte observação. 65% de todo o PIB mundial será digital até 2022, até o final de 2022. E já estamos em 2022 e a gente consegue perceber esse cenário acontecendo mesmo. A maioria das empresas, e se não todas, estão dentro de algum ambiente digital.
E os investimentos que são feitos de forma digital, a gente vem observando isso, o próprio 5G é um item que está sendo implementado justamente com investimento em tecnologias, o investimento está sendo bem alto nas tecnologias, na parte digital. E agora que a gente entende um pouco sobre essa parte de aceleração digital, que é algo que está no nosso dia a dia, a gente começa a falar um pouco sobre a superfície de ataque externa. Ou melhor, o gerenciamento da superfície de ataque externa. Esse é um novo item também, como é algo que a gente já encontra desde 1995, a gente já encontra superfície de ataque, mas um gerenciamento de superfície de ataque é algo que está sendo falado recentemente. Mas para a gente começar a falar, também vou fazer uma comparação, também vou trazer um cenário. Antes, o que a gente tinha, se a gente for pensar em fotos, antigamente, como eram feitas as fotos? A gente tirava com a máquina fotográfica, por exemplo, os nossos pais tiravam as nossas fotos, né, em ocasiões, tiravam fotos específicas, era um aniversário, ocasião especial. E essas fotos eram armazenadas dentro de álbuns. E esses álbuns, né, esses álbuns ficavam guardados, então é, era possível saber exatamente onde estava aquela foto e proteger ela da melhor forma, ou já teria uma proteção física ali, né? Mas hoje em dia, como está? Hoje em dia nós temos smartphones que tiram fotos. E não sei vocês, mas eu já perdi a conta de quantas fotos eu tenho, por exemplo, no smartphone. E todo dia pode ter muitas fotos novas, eu tiro várias. E muitas pessoas tiram várias, a gente tem compartilhamento de fotos, inclusive, pelo WhatsApp, redes sociais. E essas fotos eu tiro no celular, eu posso ter um backup que faz salva essa foto em um armazenamento em nuvem, eu posso transferir ela para talvez uma máquina, essas fotos eu posso ter talvez em redes sociais, olha a quantidade de lugares que eu tenho as fotos no dia de hoje. O cenário como a gente lida com esse tipo de informação, que são as fotos, mudou muito, né? Mas por que a gente está falando sobre fotos em relação à superfície de ataque? Bom, a superfície de ataque, não tem como dizer exatamente, assim, eu não sei o que é, mas nós temos alguém que vai nos ajudar a entender realmente o que é a superfície de ataque externo, que é o Gartner. Ele define a superfície de ataque externo, o gerenciamento de superfície de ataque externo, como os processos, tecnologia e serviços profissionais implantados para descobrir ativos e sistemas corporativos voltados para o exterior, que podem apresentar vulnerabilidades. Então, assim, a gente já consegue ter essa definição do Gartner, sabendo que a superfície de ataque externa vai ser todo um conjunto de atividades, processos, tecnologias profissionais, inclusive as pessoas focadas em identificar o que está aberto para a parte externa. E, claro, existem diversos tipos de itens que podem estar abertos. Como a gente estava falando entre fotos, todas essas plataformas onde nós armazenamos, desde o celular até o armazenamento em nuvem, até uma rede social, nós temos problemas, na verdade, fragilidades em cada uma delas. E cada uma delas pode ser um caminho para um ataque. Correlacionando isso no nosso dia a dia nas empresas, cada um desses lugares onde nós armazenamos os dados pode ser um caminho de ataque que a gente pode ter para a nossa empresa, para os nossos dados. Sobre a superfície de ataque externa, é uma coisa muito nova. Talvez vocês estejam já vendo isso sendo comentado em alguns momentos. O próprio Gartner, aquela definição, o Gartner começou a trazer recentemente, e esse daqui é um gráfico de julho de 2021, lá do ano passado. E a gente tem um gráfico aqui onde ele traz a expectativa e o tempo. O que seria isso? É um gráfico de adoção, um gráfico de inovações, onde a gente consegue perceber, deixa eu pegar aqui uma caneta, acho que aqui já dá para perceber, onde a gente consegue perceber aqui o seguinte, a gente tem uma curva de adoção, onde logo no início da curva nós temos as inovações, nós temos a parte do pico, onde a expectativa é muito grande em relação àquelas tecnologias,
e depois esse pico começa a descer, a expectativa começa a descer em relação ao tempo, e depois ela entra como se fosse algo comum. Então, por exemplo, a gente vê a análise de vulnerabilidades, avaliações, como algo já entrou no platô, já é algo que já deve ser feito por padrão. Mas a gente tem outras tecnologias que a gente vem vendo que elas estão lá no início de adoção, como por exemplo superfície de ataque externa. Essa gestão de superfície de ataque externo, a ASM, está logo no início. Essa daqui foi um gráfico de 2021. Hoje, acredito que já esteja, voltou aqui, acredito que já esteja um pouco mais elevado, né, essa superfície de ataque já esteja por aqui, mas ainda é algo muito novo, é algo que está muito próximo ali de pentest como serviço, é algo que já vem sendo falado, mas pouco utilizado. Mas por que é tão importante? Porque é um processo que ele consegue identificar uma parte muito grande de vulnerabilidades e os caminhos esquecidos. A gente vai ver mais à frente quais são essas formas, focado em aplicações, mas são caminhos esquecidos, que foram deixados de lado. São pontos que a gente não percebia que existia dentro do nosso ambiente. Então, essa curva, ela com certeza vai continuar. Então, o gerenciamento de ataque externo vai continuar passando por aqui, até que se torne algo, um commodity, né? Algo comum. Mas, quando a gente fala em gestão de superfície de ataque externa, a gente precisa pensar primeiro em o que é uma superfície de ataque externa. Uma superfície de ataque externa, a gente pode lembrar que nós temos diversos tipos de ativos que estão voltados para a internet. E esses ativos, a gente tem desde endereços de IP, a gente tem informações de infraestrutura, a gente poderia comentar, informações em cloud, na cadeia de suprimentos, aplicativos, endpoints, dispositivos inteligentes. Então, diversos caminhos existem para poder acessar a sua empresa. Desde um domínio que ficou mal configurado. Se a gente for pensar, o ataque que ocorreu na Equifax em 2017, representou ali um prejuízo muito grande em relação a vazamentos de dados de cartões de crédito. O que aconteceu lá? Lá foi simplesmente um ataque realizado através da cadeia de suprimentos. Era um fornecedor que possuía uma fragilidade e ela foi explorada para chegar até o ambiente da Equifax. Agora, um outro exemplo mais próximo, mais recente. O ataque que ocorreu na semana passada à empresa Uber, por exemplo. Eles exploraram um dos caminhos, claro, começou ali por engenharia social, foi escalando por outros passos, utilizou ali uma parte conseguiu fazer um mapeamento na rede para identificar quais eram os mapeamentos de pastas, né, as pastas compartilhadas na rede. A partir daí, conseguiu identificar um script que possuía credenciais de administrador, e aí por aí vai. Ele foi adiante. Mas o primeiro ponto foi uma engenharia social realizada por um funcionário que conseguiu acessos à VPN, que foi a princípio esse caso. Então, assim, existem diversos tipos de formas, caminhos que um atacante pode executar e vários vetores de ataque que ele pode executar, desde um brute force até uma engenharia social, até utilizar uma má configuração do meu equipamento, da minha rede, da minha infraestrutura, ou até vulnerabilidades que ainda não foram corrigidas, quer dizer, que não foram aplicadas à correção. Talvez a correção já exista, mas não foi aplicada no ambiente. Então, existem diversas formas de que um atacante pode fazer um ataque na minha empresa e trazer bastante prejuízo, trazer bastante impacto. Então, é importante que eu consiga o quê? Identificar essa superfície de ataque externa. Porque, assim, da mesma forma com que o atacante ele consegue visualizar esses caminhos, eu preciso visualizar antes dele e fechar esses caminhos para que não possam ser explorados. Eu preciso de um EASM que ocorra de forma contínua. Então, eu preciso fazer coisas onde eu vou conseguir testar o ambiente para que eu consiga descobrir quais são esses caminhos. A partir disso, eu preciso inventariar. Eu vou inventariar desde os meus dados, os meus equipamentos, inventariar para que eu saiba exatamente onde estão cada um dos itens. E depois de inventariar, eu tenho as informações, eu preciso categorizar. A categorizar é realmente eu
colocar de forma organizada essas informações, onde a partir daí eu consiga fazer uma priorização. Mas uma parte fundamental do EASM é que ele precisa ser um monitoramento contínuo. Eu preciso colocar isso de forma de um monitoramento para que eu consiga garantir que essas informações estejam sempre sendo atualizadas, porque eu tenho dispositivos que vão ser criados. Eu fiz uma avaliação hoje. Mesmo que eu tenha feito todo o processo, sei todas as superfícies de ataque hoje, amanhã pode ter alguém que subiu uma máquina nova, que fez uma má configuração, foi aplicar um patch e não funcionou, foi fazer um rollback e deixou desconfigurado. Pode acontecer diversos tipos de fatores que podem influenciar. Então, o monitoramento ele vai ser bem importante para garantir esse acompanhamento e garantir que a gente consiga colocar as medidas adequadas conforme o tempo. Então, esse seria o primeiro passo, né, para que a gente consiga ter um EASM funcionando. São esses passos que a gente precisa ter. Pessoal, se tiverem alguma dúvida no meio do caminho, por favor, podem ir perguntando, tá bom? Por enquanto, pelo que eu vejo aqui, não temos nenhuma, mas caso tenham, podem perguntar. Então vamos lá. Seguindo nessa parte em relação a essa parte de EASM. Esse processo de descoberta, inventário, categorização, priorização, monitoramento é simples? Olha, na verdade não é simples. Existem várias etapas, ele pode se tornar muito complexo a partir daí, mas é possível de ser feito. E a gente vai entrar agora em como desmistificar a superfície de ataque do aplicativo web, ou dos aplicativos web, né? Como seria esse caso? Claro, quando a gente tem diversos tipos de aplicativos, a gente precisa fazer aquela descoberta, aquele primeiro passo, entender tudo que eu tenho para fora da minha organização, tudo que eu tenho externamente, onde qualquer pessoa pode acessar. Existem diversas técnicas que eu posso utilizar, algumas técnicas passivas, outras ativas, onde eu vou fazer essa busca dessas aplicações. Mas a partir do momento que eu tenho, que eu conheço, que eu sei quais são essas aplicações que estão abertas, eu vou procurar identificar e fazer a categorização dessas aplicações. Talvez se é um conteúdo estático, se é um conteúdo mais dinâmico, se é um conteúdo voltado para e-commerce, se são portais, existem portais ali que eu posso utilizar, que são da minha empresa, no caso. Se eu tenho algum sistema de gerenciamento de conteúdos, onde eu vou publicar esses tipos de conteúdos, ou até algum mais progressivo. Então, eu preciso fazer a categorização de quais são os tipos de aplicativos que eu utilizo, para que aí sim eu consiga ter mais informações. Então, esse é o primeiro passo que o EASM, por exemplo, o Outpost executa, ele vai executar. Depois de identificar as aplicações, ele vai categorizar. Um passo essencial. A partir do momento que a gente categoriza todos os aplicativos, eu preciso identificar quais são os níveis de criticidade. Como é que eu vou fazer isso? Claro, existe uma parte de criticidade do negócio. Primeiro ponto que precisa ser pensado: esse aplicativo que eu estou fazendo a verificação, ele está gerando receita? Porque existem aplicativos que vão me gerar receita, outros não. Então, eu preciso fazer essa validação. Se ele me gera receita, talvez ele seja crítico, de repente vai depender do quanto de receita ele gera, talvez seja o carro-chefe, o principal da empresa. Então, ele vai ser muito crítico para o negócio. Então, é importante ter essa visão. Outro ponto, esse aplicativo está hospedando informações confidenciais e dados do cliente, né? Informações de dados pessoais. Será que ele está hospedando? A gente sabe que existe um movimento muito forte em relação à privacidade. Então, é muito importante que eu tenha também essa identificação. Existem dados pessoais, existem informações confidenciais, dados de cliente. Outro ponto é a frequência de atualização. Esse meu aplicativo web, ele tem uma frequência alta de atualizações, elas ocorrem continuamente, ou não existe atualização, ocorre uma vez por ano, ocorrem muitas vezes ao ano. Como é que funciona essa atualização dessa minha aplicação? Um ponto chave, porque as aplicações elas sofrem modificações e
até mesmo a tecnologia que é utilizada nessas aplicações, elas vão mudando. Então, uma tecnologia que eu tinha há 2 anos atrás, aplicada, se eu não tive nenhuma atualização, talvez hoje esteja defasada, cheia, repleta de vulnerabilidades e falhas. Então, é importante eu validar essa frequência. E, por último, o nível de complexidade da aplicação. Ela tem uma página, muitas páginas, ela tem várias entradas de dados, por exemplo, vários formulários. Ela possui, talvez, algum conteúdo dinâmico que o usuário possa utilizar. Então, tudo isso, todas essas informações vão ser a base para identificar o nível, o score, o nível de risco dessa aplicação. A complexidade, a criticidade, os updates e a complexidade dessas aplicações. E aí a gente já consegue ter uma visão de níveis de risco por aplicações. A gente consegue saber também o quanto que ela está exposta, porque uma aplicação que esteja exposta, eu posso saber também qual que é o nível de impacto que ela vai ter para a minha organização. Claro, a partir daí, é importante que esse aplicativo ele seja, digamos assim, desmontado em como se fosse um Lego, e o EASM ele vai desmontar esse Lego em sete itens, 7 vetores diferentes, justamente para identificar cada um dos itens, como a parte de autenticação, a parte de vetores de entrada, métodos de criação de página, todos esses itens eles vão ser desmembrados e avaliados um a um, para identificar cada um desses pontos. Se tem um conteúdo estático, talvez na porta 80, então, todas essas informações ele vai quebrar. Claro, a gente não vai entrar no detalhe de cada uma das verificações aqui, que não é o ponto, mas o que a gente precisa ter em mente aqui é que, com base nessas informações, quebrando a aplicação e avaliando cada um desses pontos da aplicação, cada um desses vetores, a gente vai conseguir definir pontos de entrada, pontos de os caminhos que um atacante pode fazer, a superfície de ataque de fato para essa aplicação. E aí, esse processo é simples? Olha, não é simples. A gente poderia entrar em cada um deles e mostrar o nível de complexidade que cada um desses processos tem. Mas, claro, a gente precisa de uma aplicação que faça esse processo para a gente conseguir acompanhar e ter um monitoramento mais contínuo, um monitoramento contínuo de fato, porque cada um desses itens realmente ele pode ser muito complexo. E vamos lá, olhar para alguns dados relacionados a varejos, finanças, saúde. Quais são os vetores de ataque mais comuns para esses tipos de cenários? Começando aqui, claro, existe a parte de informações, onde no geral a gente pode ter, mas olhando para cada um desses, a gente pode começar pela parte de seguros, e a gente tem aqui 143 é o número de componentes antigos usados que podem transportar vulnerabilidades se o software não for corrigido. E isso realmente vai aumentar o risco de violação dos dados. Então, na parte de seguros, existem 143 componentes. Esse foi um estudo, claro, com base em informações que a Outpost já veio fazendo análise em relação a empresas que que atuam no mercado de saúde, de seguros. Então, ela já fez essa análise de superfície de ataque e trouxe essas informações. Mas, assim, 22% desses aplicativos que foram identificados dentro da área de seguros, descobriu-se que eles utilizam componentes antigos que contêm já vulnerabilidades conhecidas que podem ser exploradas. Então, foi o que a gente disse anteriormente, vulnerabilidades que possuem atualizações, mas não foram aplicadas. Então, nós temos uma quantidade muito grande. Imagina, 22% é suficiente para um ataque ocorrer. Apenas 1%, 5% já seria suficiente. Imagina 22%. E numa companhia de seguros. Olhando para dados de varejo, empresas de varejo, 8% dos aplicativos deles, eles são suspeitos. Por exemplo, muitos aplicativos de teste com falhas, desenvolvimento, e existem diversos tipos de ambientes que são realmente dessa forma. E desses ambientes de teste, existem vários tipos de falhas e pode ocorrer esses vazamentos.
E aí, não sei se vocês acompanharam nessa semana, no início, na segunda-feira, ocorreu um vazamento, se eu não me engano foi no domingo, na verdade, mas ocorreu vazamento de informações da empresa que cria o jogo GTA. E vazou informações, várias informações, na verdade, da construção de um novo GTA, que seria o GTA 6. Porque esse ambiente é um ambiente de teste, ambiente de desenvolvimento, o pessoal conseguiu ter acesso e conseguiu ter acesso a informações que eles utilizavam internamente. O jogo nem foi lançado, não está em produção, mas já tem informações de que ele está sendo desenvolvido antes de ser anunciado de forma anunciado pela própria empresa, né? Então, essa parte desses aplicativos que são de teste, desenvolvimento, esses ambientes, geralmente são muito falhos. Nessas áreas de varejo, 8% deles são falhos. Em cooperativas de crédito, a gente tem 17,4, número médio ali de portas 80 que ficam abertas, que estão possivelmente vulneráveis, se não for aplicado patch, etc. Mas assim, porta 80, a gente sabe que vai depender da aplicação, e dos níveis de segurança, das regras que tiverem, mas por padrão, porta 80, ela não possui um nível de segurança. Então, 17 portas em cooperativas de crédito dos Estados Unidos é uma quantidade muito grande de porta 80 aberta, níveis de fragilidade muito grande. E 10% desses aplicativos que foram identificados, foi identificado que eles utilizavam componentes antigos que também continham vulnerabilidades já conhecidas que poderiam ser exploradas. Então, novamente, um item muito crítico, que porta 80 aberta, e dessas portas 80, várias possuíam componentes que poderiam ser explorados. Então, traz um impacto muito grande. E aqui, pensando no setor de saúde, ou no setor de assistência médica, a gente pode dizer assim, 15% das aplicações precisavam de algum tipo de higiene, que seria fazer uma limpeza. Imagina que eu tenho lá aplicações que eu não utilizo mais, portas que ficaram abertas, mas o sistema não utiliza mais essa porta, não utiliza mais essa configuração, não utiliza mais esse framework que estavam lá. Então, 15% das aplicações do setor de saúde precisavam de algum tipo de higiene. E mais de 150 dessas aplicações tinham formulários de login que não eram criptografados. Então, você poderia colocar seu usuário e senha e estaria aberto para qualquer scan, para qualquer sniffer de rede, poderia identificar, se pegasse esse pacote, identificaria a sua senha. Então, dados de saúde, né? Empresas de saúde. A gente consegue observar que falhas existem, e a gente sabe disso, existem diversos tipos de falha. Então, trazendo um pouco mais do que foi descoberto, então, descobrimos nesses cenários servidores que não tinham patch, ambientes com acesso remoto liberado, um acesso remoto, um RDP lá naquele ambiente, uma falta de configuração, um misconfiguration, uma credencial, acesso, um gerenciamento ali de chaves que são falhos ou que são insuficientes, portas abertas, então eu tenho várias portas abertas, falta de autenticação de multifator, API insegura, aquela API que foi configurada, mas não foi configurada com nenhum nível de segurança, um armazenamento inseguro, ou até um controle de mudança inadequado. Eu faço a instalação do meu sistema, vou fazer uma modificação e simplesmente modifico sem avaliar os níveis de risco. Como, por exemplo, ativar uma porta 80 sem fazer uma avaliação correta. Então, esses foram alguns pontos que foram descobertos, talvez até um SSH aberto ali em acesso remoto, Telnet com senha padrão do próprio dispositivo, que às vezes o dispositivo ele vem ali com um Telnet, um SSH habilitado, com uma senha padrão, o dispositivo daquele mesmo formato ficou implementado. Então existem diversos itens que podem ser explorados, não somente uma atualização, mas até mesmo a parte de configurações são identificadas através do EASM. Até mesmo credenciais vazadas podem ser identificadas pelo EASM, que podem ser utilizadas numa parte de autenticação que não possui um multifator. Imagina que eu identifico, através
fazendo uma busca pela Deep Web, por exemplo, as credenciais da empresa. Eu testo essas credenciais. A empresa não possui multifator. O que acontece? Consigo acessar o ambiente. Então, todos esses itens, talvez o acesso à VPN, lá que a gente falou que o atacante conseguiu na Uber, será que tinha duplo fator? Talvez sim, talvez não. Talvez não, porque foi mais fácil, talvez tenha sido fácil para ele identificar a senha através da engenharia social e não continha com outros componentes. Ok, então agora a gente sabe melhor o que é aceleração digital, o que é o EASM. A gente já entendeu também a parte de o hype que teve, né? Então, esse hype que está acontecendo em relação à parte de essa tendência de inovações. E vimos alguns comportamentos importantes ali, desde a parte de identificar a superfície de ataque em aplicações, mas também identificar a parte de segurança das empresas, né, o que foi descoberto nesses últimos anos. Mas vamos entrar agora em boas práticas. O que é importante que exista em boas práticas de ASM? Primeiramente, se eu perguntar para vocês, olhando para essa foto, o que vocês enxergam? Olha, eu não vejo muito bem. Até queria perguntar se alguém sabe me dizer o que vocês acham que é essa imagem ali. Alguém quer arriscar? Jogar no chat ali, o que vocês acham que é? Vamos lá, pessoal, o que vocês acham? Não vão arriscar? Olha, a gente poderia chutar, por exemplo... Não, ninguém arriscou, então a gente poderia chutar, por exemplo, que essa daqui seria uma imagem. Olha, pode ser uma parte de uma chave, talvez. Mas assim, a gente não consegue ter certeza, a gente não consegue ter a visibilidade realmente do que significa isso daqui. Talvez seja uma chave, mas será que é uma chave? Eu consigo saber da onde que é essa chave? Eu não consigo ter informação. Então, por isso, a visibilidade é muito importante. Preciso ter visão, preciso saber o que realmente está acontecendo. Eu, por exemplo, poderia ser uma chave, mas o detalhe que a gente tem agora com a visibilidade muda tudo. A gente sabe que existem várias informações contidas nessa chave. Então, se a gente for falar de um cenário, eu sei que existem vulnerabilidades no ambiente. É uma coisa. Agora, eu sei quais são as vulnerabilidades, quais são as mais críticas, já estou corrigindo as mais críticas e sei quais são os tipos de ataques que eu posso ter em cada uma. Já muda totalmente o cenário. Aí eu estou preparado. Então, é importante que uma boa prática seja que exista realmente a visibilidade. Então, começando pela higiene. Como eu vou ter uma real visibilidade do meu ambiente? Primeiro ponto, o conceito de higiene é realmente fazer o que precisa ser feito dentro dentro da segurança da informação. Mas muito importante que, no primeiro momento, eu consiga identificar essas falhas da mesma forma de que um cara mal, um atacante, ele realmente está visualizando. Se eu consigo ter a mesma visão que ele, eu consigo me preparar para o que ele pode tentar fazer para o meu ambiente. Então, diferente de ter aquela falsa sensação de segurança de que, olha, eu acho que ele não tem acesso a essa porta, ele não vai conseguir visualizar, não. Fazer realmente talvez uma tentativa de ataque talvez até por um red team, em algum momento, eu posso utilizar para ter essa visão. Ou simplesmente eu posso fazer scans que utilizam as tecnologias para identificar essas portas de entrada também. Mas eu preciso documentar depois essas informações. Documentar para que eu tenha isso organizado depois. Preciso também monitorar. Como eu disse, de tempos em tempos, essas informações eu preciso fazer os ajustes nelas, as aplicações vão sofrer modificações, então eu tenho que acompanhar essas modificações também. E por fim, mas não menos importante, podemos dizer assim, que seria as remediações. Eu sei quais são as falhas, eu estou acompanhando essas falhas, eu tenho a mesma visão que o atacante tem. Estou monitorando, eu sei que existia 2 falhas, hoje existe mais uma. Tenho que corrigir essas falhas. Cada dia vai aparecer mais uma, então eu tenho que corrigir cada vez mais. Mas quando a gente fala em descobrir as informações, descobrir os ataques, quais são essas fragilidades, muitas vezes não é fácil identificar.
Mas depois que eu descubro, eu tenho uma quantidade muito grande de informações. Eu tenho lá terceiros com ambientes abertos, conectando ao meu ambiente, que eu não sei como está a segurança dele. Eu tenho aplicativos desconhecidos. Tenho aplicativos que a gente pode chamar de sobras, aqueles aplicativos que sobraram no meu ambiente, alguns outros pontos de entradas e por aí vai. Eu tenho diversos tipos de informações. Então, eu preciso primeiro coletar essas informações. O primeiro passo é buscar essas informações. Eu vou ter uma quantidade de informações muito grande, ok. Assim como a gente pode ter hoje uma quantidade muito grande de fotos, como a gente viu anteriormente no slide. Hoje nós temos diversos tipos de fotos. Com certeza, é difícil dizer quais são as fotos, onde elas estão, quais são os tipos de fotos que existem, por exemplo, nos aparelhos celulares, nos smartphones. Mas existe uma quantidade muito grande de informações. E é isso que a gente precisa ter no primeiro momento. Descobrir a quantidade total de informações. Mas depois que eu sei essas informações, aí eu preciso categorizar. E aí, olhando para essa bagunça aqui, esse é o cenário quando a gente pega uma quantidade muito grande de informações e não categoriza. O que pode acontecer aqui? Eu posso simplesmente, se a gente olhar para a parte de cenário de tecnologia, eu posso pegar uma vulnerabilidade, tentar resolver, e ela não ser mais crítica. Eu ter outros pontos muito mais críticos a serem resolvidos. Eu poderia, nesse caso, nesse ambiente, não pediria de jeito nenhum para um filho, para um sobrinho pegar alguma coisa na minha garagem desse jeito aqui, porque poderia ocorrer qualquer problema, poderia ter até vidro que ele poderia se cortar de algum jeito. Então, não seria o melhor dos casos. Eu preciso organizar, categorizar os meus dados. E aí colocar de uma forma estruturada, organizada, para que eu consiga fazer a priorização. Olhando para essa imagem aqui, dá um sentimento bom de olhar para essa imagem, organizado, tudo organizado aqui, porque eu consigo saber exatamente onde está cada coisa. Eu consigo saber que os copos estão mais acima, o que tem embaixo, eu tenho ali alguns cestos embaixo, eu tenho toda a visualização, eu sei como está esse ambiente. Nesse caso, eu poderia simplesmente pedir, olha, meu filho, pega tal coisa lá. Eu saberia que ele não poderia pegar, por exemplo, um copo e quebrar e se cortar, porque estaria lá no topo, um vidro, algo assim. Então, dessa forma, eu consigo priorizar as atividades e executar os processos de remediação. Então, é muito importante que exista a parte de categorização. E dentro do sistema, a gente pode fazer essa categorização lá dentro. Monitoramento também vai ser uma parte essencial, porque a partir do momento que eu categorizei, que eu organizei a minha garagem, pode ter alguma coisa que saia do lugar, que seja tirado, então, ou que seja nova, eu tenho que colocar no lugar novamente ou adequar ele a um novo lugar. Então, eu não posso simplesmente deixar de acompanhar esse processo, porque senão vai se tornar uma bagunça novamente. Então, fiz a descoberta, fiz a categorização, vou fazer o monitoramento, identificando ali o que está aberto, se existem mudanças, se existem novas configurações, se existem ali um footprint, né, uma pegada digital, para que a gente busque exatamente o caminho que pode ser explorado. E por fim, fazer a parte de aplicações de controles. Então, eu já sei os níveis, estou acompanhando, vou aplicar os patches. Existem patches justamente para corrigir problemas de segurança. Dependendo dos níveis de criticidade, vai ter alguns pontos que eu vou simplesmente aceitar. Bom, esse aqui está ok, vou aceitar. Já está no nível ok que eu posso trabalhar dessa forma, ou não, preciso corrigir, vou lá, vou corrigir. Vou utilizar talvez um Red Team para fazer exploração e ir mais profundamente em uma das ameaças. Já corrigi uma grande quantidade através de patches, mas talvez uma ameaça específica eu precise utilizar de Red Team para saber até onde poderia ser explorado esse meu ambiente. E até a parte de threat hunting poderia ser utilizado, e é importante que seja, para estar à frente, né? Ser mais proativo com essas ameaças, identificando o que elas existem. E por fim, então, a gente chega nessas práticas recomendadas. Resumidamente, a gente tem a parte de descoberta, inventário de aplicativos, avaliação, classificação da superfície de ataque, definir a pontuação de risco acionável e, por fim, ali, monitorar, fazer um monitoramento contínuo de segurança dos aplicativos. Dessa forma, a gente consegue executar um EASM e está sempre acompanhando qual é a superfície de ataque e
evoluindo a maturidade de segurança. Porque não é somente identificar a superfície de ataque, mas e sim gerenciar para que o nível de segurança esteja aumentando cada vez mais. Esse é o principal ponto que a gente precisa executar dentro dos ambientes. Dentro do ambiente dos nossos clientes, dentro dos nossos próprios ambientes também. Pessoal, finalizamos aqui o nosso webinar de hoje falando sobre a ASM. O ASM, então, como vocês viram, é uma solução que vai buscar essa superfície de ataque. A própria Outpost ela possui o que a gente chama de Scout, que é o EASM, e ele faz exatamente o que a gente trouxe aqui, te traz esses relatórios com todas essas informações categorizadas, que é o melhor dos cenários. A gente receber essas informações, ou melhor, nosso cliente receber essas informações e saber exatamente o que ele precisa corrigir, em qual momento ele precisa. Esse é um ponto fundamental. Pessoal, finalizamos aqui. Tem um espaço agora para a gente tirar algumas dúvidas. Fico aberto aqui para questões. Tem também os meus contatos ali. Fiquem à vontade para me chamar. O Amadeu aqui mandou bom dia. Bom dia, Amadeu. Como é que vai você? Tudo certinho? Claro, podemos enviar sim. Por padrão, o pessoal do marketing envia as informações ali, as webinars que ocorreram no mês, e aí tem os links dos vídeos das webinars que já ocorreram, tá ok? Então, por ali já tem, mas assim, se você não conseguir acesso, se você não receber esse e-mail com o link com os vídeos das webinars, me manda um e-mail ali, andrei.souza@m3corp.com.br, que eu te envio diretamente a gravação. Mas é bom que lá tem acesso às outras também, daí você pode acompanhar, rever ou até ver uma outra que você talvez não tenha olhado, tá bom? Ok. Perfeito, obrigado, Nadeu. E deixa eu ver, mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida sobre a ASM? Tá certo. Bom, pelo que me parece, não temos dúvidas. Mas assim, pessoal, o ESM, como eu comentei, é uma ferramenta sensacional e é nova no mercado. Assim, é algo que, se a gente estiver utilizando, quem estiver utilizando essa ferramenta exatamente agora, é algo que lá para o futuro vai ser algo comum e já a empresa que estiver utilizando agora já vai estar muito à frente dos ataques, utilizando novas tecnologias. Então, descobrir as formas de entrada é o ponto-chave. Fico então à disposição de vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem me mandar ali por e-mail. De repente, lembre de alguma pergunta em algum outro momento, me mandem. Se quiserem saber mais também sobre o ESM, a gente pode falar exatamente sobre o próprio Scout da Outpost e entrar mais no detalhe. Gostaria de agradecer a todos vocês. Foi um prazer fazer essa webinar aqui para vocês e nos vemos numa próxima webinar. Um abração a todos, um ótimo final de semana, né? E nos vemos na próxima. Até mais.